Hoje nós vamos falar com vocês um pouco mais sobre o Shabat. Este é o quarto vídeo da nossa série falando sobre o Shabat. E que dia especial é o Shabat, quando nós temos a oportunidade de adentrarmos um pouco mais na santidade, na presença do Eterno e desfrutarmos dessa presença com alegria. Fique com a gente para você aprender um pouco mais sobre o Shabat. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa série sobre a conversão à fé judaica, nós falamos sobre diversos assuntos, sobre os 13 princípios da fé judaica, sobre aqueles que buscam, que estão aptos à conversão, sobre os diversos segmentos dentro da fé judaica, os 13 princípios fundamentais, e começamos a falar sobre os mandamentos e agora chegamos no Shabat. Esse já é o quarto vídeo, como eu disse na introdução, em que falamos sobre o Shabat. Por quê? Porque o Shabat é o sinal entre Deus e o povo de Israel. Nas aulas anteriores, a gente já falou sobre vários conceitos do Shabat, sobre as 39 Melahot, sobre aspectos da santidade do Shabat, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como santificar esse dia, especialmente na parte cerimonial. Muitas pessoas têm grandes dúvidas sobre como receber o Shabat, como celebrar o Shabat, de acordo com a tradição e de acordo com a fé judaica. Vamos tentar trazer para vocês um pouco desse panorama de como embelezarmos a mitzvah de santificarmos o dia de Shabat. E hoje, mais uma vez, eu quero mostrar para vocês um pouco desse livro aqui, Shabbat Shalom, um guia prático para desfrutar do Shabat na nossa casa. Afinal, a santificação do Shabat depende muito daquilo que a gente faz dentro de casa, de como nós santificamos o Shabat dentro da nossa casa. Na página 12, nós temos algo que já é controverso. Muitas vezes as pessoas elas comentam do Shabat sobre o dia do não pode, o Shabat não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, né? Não pode fazer tal coisa, não pode acender fogo. É o dia do não pode nada no Shabat. Na verdade, o Shabat é o contrário, é um dia de tranquilidade. Shabat é o 7º dia da criação do mundo. Com certeza, Deus não teve de fazer nenhum grande esforço para criar o mundo. Para criar a luz, por exemplo, foi só dizer Yehi Or, haja luz. E pronto. No Shabat, Deus cessou a sua obra de criação. Ele nos pediu para cessar nesse dia também as nossas atividades e obras da criação. Foi o que eu falei no vídeo anterior aí, em que a gente abordou um pouco das 39 Melahot. Como obviamente não houve nem esforço da parte de Deus, o fato de ter instituído o Shabat não foi só para descansar, pois ele certamente não tinha motivo para descansar. Deus não se cansa. Na verdade, não é do esforço físico e nem do trabalho braçal que devemos nos abster do Shabat. Por mais que isso seja louvável, obviamente, o que Deus nos pede é que deixemos de realizar certas atividades criativas para realmente podermos apreciar a tranquilidade, o lado divino e espiritual do Shabat. Já falei sobre isso, né? Que as 39 Melahot estão conectadas ali com os trabalhos que eram feitos para a construção do Mishkan, as 39 obras para que o tabernáculo pudesse ser erguido. Há quem diga que o Shabat é o dia do não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas só depende da sua perspectiva. Eu diria que o Shabat é o dia do pode. Para quem passa a semana inteira atormentado pelo fluxo ininterrupto de chamadas, nem sempre agradáveis e oportunas, chamadas telefônicas, chamadas de celular, os e-mails, o Shabat é um dia de liberdade. Desplugue-se. Shabat é quando você pode não atender o telefone. Para quem passa a semana inteira ocupado nos negócios, problemas, preocupações e notícias, o Shabat é o seu dia de tranquilidade. Shabat é quando você pode não ficar absorvido com preocupações e problemas externos. Esqueça os problemas da semana. Desligue-se. No Shabat, você pode relaxar. No Shabat, você pode
finalmente dedicar-se mais à sua família, àqueles que lhes são queridos e à sua própria espiritualidade. Muitas vezes as pessoas não conseguem guardar o Shabat justamente porque não conseguem abrir mão das preocupações do trabalho. Você não está no seu escritório, mas a sua mente está lá, conectada com o que você tinha que fazer, o que você vai ter que fazer na segunda-feira, o cliente que você tem que atender, né? E isso é ruim. No Shabat é um dia em que a gente tira e dedica-se à família e à espiritualidade. Faça como Deus e diga que tudo o que precisava ser feito foi feito. Já acabou. Tudo já está bem, já está perfeito, não falta nada. Shabat é o dia de Don't worry, be happy, ou seja, não se preocupe, seja feliz. Dessa forma, no Shabat, você poderá apreciar a beleza e a melodia da vida. Pelo menos nesse dia, deveria-se tentar cumprir e sentir o famoso ensinamento dos nossos sábios. Quem é rico de verdade? Aquele que está feliz com o que tem. Está lá no Pirkei Avot. O Shabat é o dia da gente se sentir rico e poder desfrutar da santidade, da presença do Eterno, desfrutar de uma boa refeição ao lado da nossa família, desfrutar do estudo da Torá sem preocupações, sem se preocupar com o telefone tocando, sem ficar verificando o e-mail a cada 5 minutos, sem se preocupar com o cliente que você tem que atender. Shabat é o dia de tranquilidade, é o dia de pote, e nesse dia você pode buscar mais a santidade. E você vai ver que isso vai trazer resultados práticos na sua vida cotidiana. Quando você retomar o seu trabalho na segunda-feira ou mesmo no domingo, você vai perceber que você está revigorado fisicamente e espiritualmente, porque você santificou o Shabat. Ao cumprirmos o Shabat, estamos proclamando na prática que acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias e cessou as atividades de criação no 7º dia. Também proclamamos na prática que acreditamos que Deus nos libertou da escravidão do Egito. Esse foi o que eu falei no primeiro vídeo que eu abordei sobre o Shabat. Mas como assim? Porque o Shabat também nos lembra que até então éramos escravos. O escravo nunca consegue cessar do trabalho. Ele sempre será escravo, com capatazes pressionando-o, fazendo-o trabalhar a qualquer momento. O homem moderno também é escravo, só que é escravo do trabalho. Aliás, tornou-se o pior capataz de si mesmo. O trabalho nunca cessa. A pressão, a tensão, os compromissos o escravizam sempre. Ele viaja, tira férias, mas o celular e a agenda vão junto. O estresse, até mesmo com passagens, programações e diversões, não para. Cumprir o Shabat é sair do Egito, Mitzrayim, que também significa limitações. Cumprir o Shabat é sair das nossas limitações, desligar-nos das atividades e preocupações que nos escravizam. É sentir que nesse dia Deus nos libertou, como na época em que Ele nos tirou do Egito. Estamos com tudo perfeito. Estamos nas mãos de Deus. Ele nos sustenta e nada nos falta. É um dia de verdadeira tranquilidade, muito mais do que um simples dia de descanso. O Shabat, ele é comparado a uma noiva, ou mesmo a uma rainha, amada, bela, radiante, feliz e majestosa. Quando somos fiéis a ela, ela é a fonte de nossas bênçãos, dedicada companheira, que faz nossa vida valer a pena. Há séculos, o Shabat dá força, vida e beleza ao judaísmo. Onde você encontra uma comunidade cumprindo o Shabat, você encontra uma comunidade judaica vibrante, viva e forte. O Shabat tem esse poder de nos conectar, de nos aproximar de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso nas aulas anteriores, né? Mas antes da gente chegar na santidade do Shabat, a gente precisa se preparar, né? O mandamento diz, lembra do dia do Shabat. Então a gente tem que se lembrar constantemente do Shabat nas nossas casas, em todos os momentos do nosso dia. Então vamos dar algumas dicas aí para vocês na santificação do seu Shabat. Prepare a casa, organize velas, roupas,
Então você já deixa tudo organizado. Não vá na sexta-feira procurar para ver se tem velas para acender no Shabat. Mas você já pode ver ao longo da semana, olha, tem que comprar vela para o Shabat. Né? Não saia na correria, não transforme a sua sexta-feira também num transtorno sem fim. Já deixe separadas as roupas do Shabat, as roupas que a família usará no Shabat. O Shabat é um dia especial, então a gente tem que usar uma roupa especial, uma roupa bonita, uma roupa como se a gente fosse de fato encontrar uma rainha. Quando a gente vai encontrar uma rainha, a gente não vai mal vestido. Porque no Shabat as pessoas não se preocupam em se vestir adequadamente, né? Então essa é uma preocupação. Tenha vinho ou suco de uva, né? Taças especiais para o Kiddush. Então, antes da sexta-feira, você já deve se preocupar em ter o vinho, o fruto da videira na sua casa para fazer o Kiddush do Shabat. Não esqueça de preparar a halá, né? Se a mulher trabalha fora, ela tem que preparar essa halá na quinta-feira, já deixa pronta ali, já assa na quinta-feira à noite, já deixa tudo preparado, embora o ideal seja preparar na sexta-feira ao longo do dia, mas se não é possível na sexta-feira, já tem a sua halá pronta na quinta-feira. Porque um dia especial, como é o Shabat, ele pede refeições especiais, talheres especiais, a mesa posta, né? Hoje está bem na moda a mesa posta, então prepare-se, prepare a sua mesa para o Shabat, compre produtos que embelezem a sua mesa, porque ali a sua família vai se reunir e vocês juntos vão cantar canções de Shabat e juntos vão desfrutar da refeição na presença de Deus, né? E claro, una a sua família, isso vai trazer unidade para a sua família, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Shabat, sobre o acendimento das velas. Para isso, quero lembrá-los, né? Nós fazemos uso do Sidur. O Sidur, ele traz toda a liturgia do Shabat, traz todas as bênçãos, e a gente usa esse Sidur aqui, o Sidur da editora Sefer, e esse Sidur está disponível aí, todos podem adquirir, e na página 244 ele já traz ali a bênção do acendimento das velas. Você sabe por que nós acendemos as velas no Shabat? Se você já participou ou já viu o nosso Kabbalat Shabat, sempre você viu na mesa pelo menos 2 velas acesas. E aí, por que então nós acendemos essas 2 velas? As mulheres casadas costumam acender no mínimo 2 velas que correspondem às 2 expressões Zahor e Shamor, mencionadas nos 10 mandamentos em relação ao Shabat. Se você ler Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz assim: Zahor, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Refere-se à observância do Shabat, como acender as velas, recitar Kiddush, realizar a refeição festiva, vestir as roupas especiais, orar, ouvir e praticar a leitura da Torá na sinagoga, aprender, discutir sobre as passagens da Torá. E a outra vela é pelo Shamor. Shamor é guarda. Guarda o dia do sábado para santificá-lo. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Refere-se a abster-se de qualquer categoria de trabalho, ou seja, melachá. Por isso falamos das 39 melachot. De qualquer trabalho inadequado para este dia especial. Shamor implica em privar-se das atividades proibidas, enquanto Zahor recorda o cumprimento dos nobres costumes do Shabat. Que horas nós acendemos as velas do Shabat? Bom, a tradição judaica determina que nós acendamos as velas no mínimo 18 minutos antes do pôr do sol. Normalmente você pode acender em média entre 40 minutos antes do pôr do sol até esses 18 minutos antes do pôr do sol. Mas Rosh, e se passar? Não deu tempo e o sol está se pondo ali, falta 2 minutos para o sol se pôr, eu posso acender a vela? Não, não pode. Veja o que nos diz o livro na página 21. Quando passa do horário e já está na hora do pôr do sol da sexta-feira, o que se deve fazer? Bom, se ainda está antes do pôr do sol, deve-se acender a vela. Se já passou do pôr do sol, não acenda as velas. Na semana seguinte, tenha mais cuidado de acender as velas no horário. Essas velas, 18 minutos antes do pôr do sol, elas funcionam como uma cerca, para que a gente não transgrida o mandamento. Acender as velas é o último trabalho a ser feito, até porque quando você acende as velas, se já passou o pôr do sol,
você está transgredindo o mandamento de não acenderás fogo nas vossas casas. Então, esse mandamento, quando você acende as velas, você lembra que esse é o último trabalho, 18 minutos antes do pôr do sol. Por que não podemos acender as velas após este horário? Deus nos ordenou acender as velas de Shabat somente até este horário. Depois do horário já começa o Shabat, no qual é proibido acender o fogo. Portanto, após o horário, Deus nos ordenou: se você realmente quer fazer a minha vontade, então, por favor, não acenda as velas. Quando as velas são acesas, depois de acendê-las, as mulheres fazem um movimento 3 vezes com as mãos, trazendo e cobrindo o seu rosto. Isso simboliza que estamos acenando para que o Shabat entre. Estamos trazendo aos nossos olhos e aos nossos corações a luz das velas de Shabat. Mas normalmente as velas de Shabat são acesas pelas mulheres. Será que os homens podem acender as velas de Shabat também? Será que você, que é o único na família aí que está buscando a conversão, a fé judaica, será que você, homem, pode ou deve acender as velas de Shabat? Bom, se não há mulheres na casa que acendam as velas, então os homens podem, e mais do que podem, eles devem acender as velas seguindo o mesmo procedimento, 18 minutos antes do pôr do sol, no máximo, ou até 40 minutos antes do pôr do sol. Se você acender as velas 40 minutos antes do pôr do sol, significa que ali, a partir dali, já é Shabat para você, tá? Embora a tradição nos recomende 18 minutos, mas você não pode acender as velas 40 minutos e continuar com o fogo aceso, continuar lavando louça, continuar nos preparativos. Não. Então faça todos os seus preparativos e acenda as velas 18 minutos antes do pôr do sol. Se você não sabe que horas é o pôr do sol na sua cidade, existem aplicativos hoje de celular, um deles chamado Shabbat Shalom, e esses aplicativos eles indicam qual o horário do acendimento das velas na sua cidade. E eles apontam também qual o horário da Havdalah ao término do Shabat. Então procure baixar um aplicativo. Eu sempre recomendo o Shabbat Shalom, mas existem outros aplicativos que funcionam em qualquer celular e você pode estar acendendo as velas no horário certo, conforme a sua cidade. Como eu já falei do Sidur, se você abrir o Sidur na página 244, ali tem a bênção do acendimento das velas de Shabat, também tem a bênção do acendimento das velas quando ocorre em Yom Tov. Então o que acontece? A mulher faz o acendimento, faz o movimento e pronuncia a brachá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste acender as velas de Shabbat. Aí você recebeu o Shabbat na sua casa. Nessa hora também, após acender as velas, quando a mulher cobre o seu rosto, é costume a mulher fazer uma oração. Então ela fica em silêncio por alguns momentos, agradece a Deus pela oportunidade de chegar a mais um Shabbat, ora pela sua família, pelos filhos, pelo marido, agradece pelas bênçãos recebidas. Essa é a primeira oração da santificação do Shabbat que é feita dentro de casa. Sempre pela mulher, mas, como eu disse, se a mulher não está em casa ou se o homem é o único a se converter dentro da família, ele mesmo pode fazer o acendimento das velas e ele pode fazer essa prece também. Convém lembrar que se por acaso bater um vento e a vela apagar ao longo do tempo ali, você não pode acender o fogo novamente, tá? Essa vela pode ser reacesa no fim do Shabat. Então terminou o Shabat, deu a Havdalah, você vai lá e acende aquela vela. Também a tradição diz que a gente não pode mover os castiçais ao longo do Shabat. Então acenda as suas velas na mesa do jantar ou em algum lugar próximo, mas que os castiçais possam permanecer ali ao longo de todo o Shabat, tá? Um outro detalhe com relação ao acendimento das velas é que essas velas acesas para o Shabat, elas não têm que ficar acesas durante o Shabat todo, mas elas devem ficar acesas pelo menos até a refeição, tá? Então, em torno de 1 hora, 2 horas talvez, um pouco mais, um pouco menos, para que você possa desfrutar da refeição mantendo a luz do Shabat, a luz das velas do Shabat acesas, tá?
Uma vez que as velas foram acesas, entrou o Shabat na sua casa, é hora de ir para a sinagoga, né? Mas como a maioria de vocês não tem uma sinagoga próxima e acompanha as transmissões da nossa sinagoga pela internet mesmo, não participando fisicamente, nós vamos pular essa parte da liturgia, mas a liturgia, você tendo o Sidur, você pode fazer na sua casa, rezar junto com a gente também, o seu Kabbalat Shabbat na sequência. Mas vamos direto para o Kiddush. O Kiddush todos devem fazer ao regressar da sinagoga. A gente faz o Kiddush dentro da nossa própria casa. No Sidur, a partir da página 276, nós temos o Kiddush de Shabbat. Kiddush significa santificação. Nós vamos santificar o nosso Shabbat. Muito embora as boas-vindas aos anjos do Eterno na nossa casa no Shabbat já estejam no Sidur ali a partir da página 274, né? Quando a gente canta Shalom Aleichem, depois nós cantamos Eshet Chayil, a nossa esposa. Então a gente já deu as boas-vindas aos anjos do Eterno e aí abençoa a nossa esposa e aí a gente faz a santificação do Shabbat. E na página 29 do livro Shabbat Shalom nós temos um pouco sobre o Kiddush. O Kiddush, consagração, reflete o quarto dos 10 mandamentos. Lembra o dia de Shabbat para mantê-lo sagrado. No início do Shabbat deve haver algum ato de separação, de santificação, enfatizando a diferença entre o restante da semana e o dia sagrado, e capacitando a nossa alma a elevar-se a um estado de profunda tranquilidade e receptividade espiritual. A gente precisa preparar o nosso interior para essa santidade. Então é por isso que a gente faz o nosso Kiddush. Para nos assegurarmos disso, as palavras de santificação também são recitadas na oração da noite e em outras ocasiões. Então o Kiddush ele é parte fundamental. Não basta você assistir a um Kabbalat Shabbat. Você precisa fazer o Kiddush na sua casa. Você precisa santificar. Por isso que lá no começo do vídeo falei para vocês que vocês precisam já ter preparados a Halá, já precisam ter preparados as velas, já precisam ter preparado, dentre outras coisas, o vinho para a santificação do Shabbat. Mas como é que eu faço então a santificação do Shabbat? Por que eu tenho que usar vinho? Bom, vamos a algumas perguntas bem comuns para o Kiddush. Por que recitamos o Kiddush com vinho ou suco de uva? Bom, primeiro porque são bebidas sacramentais, tradicionalmente usadas para ocasiões santificadas. O vinho estava presente em todas as cerimônias litúrgicas do povo de Israel. Mas e se eu não tiver vinho? E se eu não tiver suco de uva na minha casa? Se não dá para eu consumir porque eu tenho intolerância, por exemplo, à uva, como é que eu faço? Nesse caso, pode-se recitar o Kiddush apenas sobre a Halá. Uma outra pergunta bastante comum é: na minha casa sou só eu, mulher, né? E os meus filhos, o meu marido não participa, ou o meu marido não quer celebrar conosco. Como é que eu faço? Posso fazer o Kiddush? Sim, as mulheres podem fazer o Kiddush na ausência do homem. E um outro aspecto que a gente vai falar também é sobre a Halá. Durante o Kiddush, a gente abençoa primeiro o vinho e depois o pão. Nesse caso, como o pão ele é essencial para a vida humana e o pão ele é mais importante do que o vinho, a gente pega e cobre o pão. Sempre você vai ver a Halá coberta com um tecido ali, com um paninho, com uma toalhinha de Halá. E esse tecido só é retirado, a Halá só é descoberta após a bênção do vinho, após termos bebido já o vinho. Isso tem a ver com a santificação, isso tem a ver com o honrar a Halá. Por que a Halá é coberta? Bom, vou contar para vocês uma historinha que está constando aqui na página 34 do livro, que um certo rabino muito famoso foi até uma cidade e ali, participando do Kabbalat Shabbat, um dos membros daquela sinagoga gostaria de ter a honra de receber o rabino em sua casa. Então ele o convida e o rabino aceita para ir até a casa do membro da sinagoga para participar do Kiddush. A história segue e a gente vê que o rabino então percebeu logo que a anfitriã, a dona da casa, havia esquecido de cobrir a Halá. E ao esquecer de cobrir a Halá, seu marido também percebeu. E o que aconteceu? O marido pega e fala para a mulher e começa a se queixar e reclama dela. Justo hoje, em que a gente recebe a presença do grande rabino na nossa casa,
você me dá uma dessa? Você esquece de cobrir a halá? E ele pede perdão ao rabino e se irrita com a esposa. Aí o rabino pega, virou-se delicadamente para ele e falou em voz baixa: para que cobrir a halá? Por que não pode deixar assim mesmo, como ela está? Ao que o anfitrião lhe disse surpreso: o senhor não sabe que é preciso cobrir a halá? Perguntando ao rabino. O rabino responde: sim, mas por quê? Por que é preciso cobrir a halá? O homem, ele estava habituado a cobrir a halá, mas ele não sabia o porquê. O rabino então responde: devemos cobrir a halá durante o kiddush, pois faremos a brahá do vinho antes da brahá da halá. Apesar de que a halá, o pão, é mais importante e ter a precedência. Por isso, para não envergonhar a halá, nós a cobrimos e a escondemos até depois do kiddush. Mas cá entre nós, se a halá não pode ser envergonhada diante do vinho, por que podemos envergonhar a esposa diante dos outros? Isso também traz para nós o princípio da cobertura, o princípio da santidade, da honra. Então, como a halá é mais importante, para não desonrá-la e abençoar o vinho antes, a halá é coberta. Mas não adianta você cobrir a halá, não adianta você fazer o kiddush com vinho, se você não honrar a sua esposa, se você não cantar para ela o Eshet Hayo. Não adianta você honrar a sua esposa se você não honrar o Shabat. Afinal de contas, o Shabat tem esse propósito da santificação. Bom, mas e a halá? Por que a halá é tão importante? Qual a origem da halá? Qual o costume? Qual o hábito da halá? Por que ela leva esse nome? Vocês sabem que eu sempre mostro muitos livros nos meus vídeos. Não é para que vocês comprem livros, mas é porque os livros eles nos permitem o acesso ao conhecimento. E hoje eu quero compartilhar com vocês esses dois aqui. Halá, o mundo em suas mãos. Fala basicamente sobre o mandamento da halá. E esse outro aqui, água, fogo e pão. 3 elementos básicos para a existência humana. Fala dos preceitos da mulher. E eles explicam como preparar a halá, a origem da halá, o preceito da halá. E aí, usando esse livro aqui, na página 84, fala da separação da halá, as leis da separação da halá. Se você pegar o livro de Números, Bamidbar, capítulo 15, versículo 20 e 21, nos diz assim: das primícias da vossa farinha grossa apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Farinha grossa, apresentar um bolo, essa tradução não está muito adequada, né? Aí eu vou ler um termo em hebraico que diz assim: Reshit arisotechem halá tarimu terumá. Arisotechem halá. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada. Esse bolo em oferta alçada era a halá, um pedaço da massa é trazido para lembrar da oferenda que era trazida ao Cohen nos tempos em que havia o Mishkan e no tempo posterior onde havia o Beit HaMikdash. Sefer HaChinuch explica que uma das razões desse preceito é: considerando que o homem depende dos alimentos para a sua subsistência, e o pão é o mais básico deles para a maioria das pessoas, Deus quis dar-nos uma mitzvah constante relacionada com o pão, para conceder-nos a sua bênção através desta mitzvah, e mérito a nós, às nossas almas. Desta maneira, a massa é alimento para o corpo e também para a alma. O que isso quer dizer? Que quando a gente faz uma massa, quando a gente faz um pão, a gente separa uma parte, e essa parte queimada, essa parte é queimada porque a gente não pode usufruir dela, essa parte queimada, ela é chamada de halá. Não é o pão, é essa parte que é queimada. Tradicionalmente, o pão passou a ser chamado de halá, mas essa parte ela é retirada e queimada para lembrar da oferenda que era trazida a Deus ou ao Cohen, como terumá também, ali no Mishkan, ou ali no Beit HaMikdash. Desde o ano 70 não temos mais o templo, mas a tradição permanece. Porque quando a gente separa uma parte do nosso alimento para Deus, a gente está demonstrando gratidão para com o Eterno.
E ao separar uma parte desse alimento para Deus, Deus também vê em nós a gratidão. E ao ver essa gratidão, Ele segue a nos abençoar. Então, sempre que você fizer a halá, separe uma parte da massa para ser queimada, para lembrar de que aquilo partia para o sacerdócio, era repartido com o sacerdócio como uma oferenda ao Eterno. Quem deve separar a halá? A mitzvah de separar a halá recai tanto para os homens como para as mulheres. No entanto, as mulheres são as principais responsáveis de cumprir essa mitzvah. Se a mulher não pode separar a halá por si própria, pode pedir a outra pessoa que separe a halá para ela, no lugar dela. Aí no livro nós temos todas as regras para que você possa separar a halá, a partir de quantos quilos, 1,6 kg, a gente separa uma parte da massa, tem todas as especificações. Se você pegar o sidur, no sidur também tem a bênção da separação da halá. Então quando você retira a halá, retira aquela parte da massa antes do seu pão ser trançado, antes de seu pão ir para o forno, quando você retira e queima, você pronuncia uma bênção, e essa bênção consta no sidur, na página 124, quando nós lemos bênção da separação da halá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehafrish halá min haisá. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste separar uma parte da massa, que esta seja a parte. Hare zo halá, que esta seja a halá. E aí você separa essa parte. Eu sei que tudo isso pode parecer muito complexo, muito difícil para vocês inicialmente, mas como eu tenho dito sempre, a conversão ela é um passo a passo, Então você vai aprender a fazer halá. Muitas mulheres nunca fizeram um pão. A propósito, no nosso canal aí, a Eliana tem um vídeo que ensina a fazer halá, ensina a fazer a halá trançada, aí o pão, a halá redonda de Rosh Hashanah, e você pode aprender. Mas você já viu certamente que existem 2 pães trançados, que nós chamamos de halá. Por que esses pães são trançados e por que nós usamos 2 pães? Isso nos lembra o milagre da porção dupla do maná que Deus mandava para os judeus no deserto, toda sexta-feira. Se você ler Êxodo capítulo 16, ali fala que todos os dias caía a porção do maná, a porção do pão, mas na sexta-feira caía uma porção dobrada, e essa porção era para o Shabat. Deve-se usar 2 halot, ou pães inteiros, que são chamados de lechem mishneh, ou pão duplo. E por que esse pão é trançado? Por que não pode ser um pão comum? Bom, tanto no Mishkan, no deserto, quanto mais tarde no Beit HaMikdash, no templo, havia uma mesa com os 12 pães da proposição. E os sacerdotes, eles trocavam esses pães semanalmente. Aquele pão, ele ficava ali, e esse pão, ele não estragava, Não estragava ali. Apesar de decorridos 7 dias, os pães permaneciam frescos e quentes, tal como novos, e eram consumidos pelos Kohanim no Shabat. O número de tranças de cada halá, 6. Como são 2 halot, 12. Nos lembra este milagre dos 12 pães do templo. E deduzimos também da descrição bíblica que o maná tinha a aparência de sementes. E é por isso que muitos costumam espalhar sobre a halá sementes de gergelim, que normalmente a gente coloca na nossa halá, Então, são 2 halot por causa da porção dupla que caía na sexta-feira, e esses pães são feitos com tranças de 6 pontas. Por quê? Porque essas tranças de 6 pontas, como nós vemos aí Eliana trançando, essas tranças de 6 pontas, elas nos remetem, então, como são 2, então nos remetem às 12 tribos de Israel. Não deixe também de fazer a bênção sobre os seus filhos, caso você os tenha. Todo Shabat é tempo de nós abençoarmos os nossos filhos. Aliás, todos os dias é tempo de abençoarmos, mas no Shabat, ainda mais, que a bênção de Deus possa estar sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. E aí a gente faz a bênção dos filhos na cerimônia ali ao fim do Kabbalah de Shabat. Durante o Shabat, nós temos também refeições festivas, E essas refeições tornam-se especiais. Também fazemos o Kiddush ao longo do dia de Shabat, e o nosso Shabat deve terminar com a cerimônia de Havdalah ao pôr do sol,
alguns minutos depois do pôr do sol. Então, se você baixar o aplicativo, como eu falei, Shabbat Shalom, ele também aponta o horário da Havdalah na sua cidade. Você pode fazer a Havdalah um pouco mais tarde, porque também é meritório aquele que estende, que alonga o seu Shabbat. Então, se está escrito ali que a Havdalah, digamos, seja 18 horas e 40 minutos, se você fizer às 19 horas, 19h10, não tem problema. Você estendeu o Shabbat e isso também é meritório. O fato é que a gente deve buscar santificar, fazer Kedushat Hashem, a santificação do nome do Eterno, através do Kiddush Shabbat. Mas a gente tem que preparar a nossa casa, lembrando-nos do Shabbat a cada dia da semana, para que o nosso Shabbat possa ser realmente um dia especial. Sim, como eu disse, o Shabbat é o dia em que pode. O Shabbat é o dia que você pode gastar tempo com seus filhos, gastar tempo com a sua esposa, dedicar a atenção total e exclusiva a eles em alguns momentos e dedicar também tempo para Deus, estudando a Torá, lendo a Parashá, refletindo sobre isso, discutindo a Parashá na mesa do Shabbat com seus filhos, discutindo a Parashá na sinagoga. E isso faz parte da santificação do Shabbat. Mais do que descansar o nosso corpo, é tirar um tempo para nossa mente se desconectar do mundo e se conectar com o sagrado. Eu sei que eu não passei todas as regras do Shabbat. Você pode aprender a fazer a halá, como eu já disse nos vídeos. Você pode aprender a fazer o acendimento das velas. Também a gente tem vídeos mostrando a respeito disso. E eu espero que seja através do acendimento das velas, do vinho para a santificação, da halá, das nossas roupas, através das nossas orações, tudo isso seja feito para a glória do Eterno, com o objetivo único de santificar e de honrar o dia de Shabbat. Afinal de contas, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 nos dizem: lembra-te do dia de sábado para o santificar e guarda o dia de sábado. Vamos nos guardar da nossa vida cotidiana para santificarmos de fato o Shabbat como um dia sagrado para o Eterno, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, compartilhar aí nas redes sociais, assistir também aos vídeos anteriores falando sobre o Shabbat, e que Deus nos dê sempre oportunidades de santificarmos cada vez mais esse dia tão especial. Bom, um grande abraço, que Deus te abençoe, shalom, até a próxima, tchau.